Bem-vindos ao Sucesso.pt. Esta semana vamos conhecer a Blue Pharma, a farmacêutica de Coimbra, que tem mais de metade do mercado dos medicamentos genéricos em Portugal. A Blue Pharma fatura 80 milhões de euros, emprega 750 pessoas e exporta perto de 90% da produção para mais de 40 países. Na fábrica em São Martinho do Bispo, Paulo Barradas revela a estratégia de crescimento do grupo, que foi fundado em 2001 e que já integra 20 empresas. Isto numa entrevista conduzida por Rodrigo Leitão. Paulo Barradas Rebelo, muito obrigado por nos receber aqui em São Martinho do Bispo, em Coimbra. É um gosto enorme. Estamos na fábrica da Blue Pharma, não é? Que, além de empresa, é também o nome do grupo que congrega mais de 20 empresas. Exatamente. Em que áreas de atividade? Nós costumamos dizer que em 20 anos criámos 20 empresas, em várias áreas de atividade, sempre relacionadas com o medicamento. Temos algumas startups que criámos aqui com professores universitários, nomeadamente de Coimbra, mas temos também outras sucursais fora do país e temos 3 áreas de intervenção: a indústria, a comercialização de medicamentos e os ensaios clínicos. Portanto, criámos a Blue Pharma Indústria, a mãe de todo o projeto, há 23 anos. Depois criámos, um ano depois, a Blue Pharma Genéricos, que foi o primeiro cliente da nossa fábrica, que é a Blue Pharma Genéricos, e depois criámos a Blue Clinical, que é uma empresa de ensaios clínicos sediada no Porto. E estamos a falar ao nível do volume de negócios, de que dimensão? Sim, nós no ano passado aproximámos-nos dos 80 milhões e este ano esperemos ultrapassar os 100 milhões de euros no grupo. E ao nível da Blue Pharma Indústria? Da Blue Pharma Indústria fizemos 68 milhões no ano passado e temos em orçamento aproximar-nos dos 80 milhões. Sei também que são uma empresa que aposta bastante na exportação, não é? Cerca de 87% Exatamente. Da produção vai para o mercado de exportação. Nós fizemos aqui sempre a política dos 3 Is. O investimos muito nestas unidades industriais, tanto na fábrica de São Martinho como na nova fábrica de Eiras. Investimos imenso nas pessoas, que são o core da nossa organização, e, portanto, olhamos sempre para fora. Investimos para inovar, inovamos para internacionalizar, usando a política dos 3 Is. E, portanto, empresas que eu conheça, que apostaram, como nós, na inovação e na internacionalização, são empresas que que têm sucesso no nosso país. Tínhamos uma fábrica, tínhamos muita vontade de trabalhar, achámos que o país que precisava de trabalhar, o grupo que eu lidero, foi sempre um grupo com grande responsabilidade social, muito atento ao mercado e, portanto, fizemos o que Portugal precisava que se fizesse. Trabalhar com mão de obra muito qualificada, exportar, portanto, vender mais do que compramos, equilibrando a balança comercial na área do medicamento e trazendo medicamentos mais acessíveis à população. Portanto, no fundo, fizemos o pleno, que foi exportar mais, criar riqueza no nosso país e termos solidez na área dos medicamentos, do fabrico de medicamentos no nosso território. Optámos por os medicamentos genéricos, foi isso que nos permitiu o crescimento e está provado que foi uma boa estratégia, não só necessária no nosso país, mas necessária no mundo inteiro. E quando começámos, a cota de medicamentos genéricos era muito pequenina, praticamente em Portugal era inexistente e hoje estamos ao nível do mundo, 50% dos medicamentos consumidos em Portugal são medicamentos genéricos em ambulatório, o que acontece na maior parte dos países ricos e industrializados. E a aposta vai continuar a ser no medicamento genérico ou estão a procurar diversificar? Não, foi uma forma que encontramos de nos desenvolver, nunca perdemos de vista a investigação e o desenvolvimento e hoje, ao fim de 23 anos, somos vistos lá fora como uma empresa forte na área do desenvolvimento farmacêutico. Somos muito bons e temos muita gente a trabalhar na área do desenvolvimento, já desenvolvemos mais de 100 medicamentos diferentes ao longo destes 20 anos e vamos apostando devagarinho com a prudência que tem que ser na área da investigação. Portanto, o nosso objetivo é, à semelhança de outras empresas que se criaram
Nós nascemos, costumamos dizer, na farmácia, passámos para a indústria nesta lógica dos medicamentos genéricos, porque era, na atualidade, o que sentíamos que era mais necessário e que podia desenvolver a indústria farmacêutica nacional, mas o objetivo é chegar a sermos uma empresa inovadora. Portanto, vamos investindo na investigação e o nosso objetivo é trazermos ao mercado algo que não exista e que venha cobrir uma necessidade não satisfeita do mercado. Portanto, esse é o nosso horizonte máximo. Vai levar anos, mas vamos trabalhar para que isso venha a acontecer. Recentemente tiveram um investimento de dimensão considerável por parte da C2 Capital com um projeto bastante ambicioso nesse sentido. É verdade. Nós, desde a origem, quando criámos a Bluepharma, não tínhamos dinheiro e, portanto, recorremos a capital de risco. Isto em 2001. Recorremos, depois esteve connosco uma viagem de 5 anos, ao fim de 5 anos saíram, tiveram as mais-valias e ao fim de mais 3 anos nós ganhámos coragem e achámos que estávamos no caminho certo e que tínhamos que investir muito na unidade industrial. E fizemos um round por várias capitais de risco, entrou novamente, na altura era a PME Capital, que deu origem à Portugal Ventures e, portanto, foi simpático tornarem a entrar, porque é sinal que criámos relações sólidas e duradouras e, portanto, acreditaram novamente no projeto e entraram novamente. Tiveram connosco mais 6 anos e saíram, com as mais-valias respectivas. Portanto, durante os últimos 10 anos viajámos sozinhos, investimos muito, fizemos uma fábrica nova, temos um conjunto de clientes e um investimento em investigação e desenvolvimento muito, muito forte e, portanto, achámos que era a altura de tornar a ter um parceiro financeiro que nos vai permitir cumprir os sonhos que temos para o futuro. E estes sonhos têm a ver, nós começámos, a Bluepharma começou com os medicamentos genéricos convencionais para a farmácia comunitária, depois sentimos a determinada altura que tínhamos que diferenciar, ir a coisas mais difíceis, menos competitivas, onde menos empresas estivessem e avançámos para os medicamentos de alta potência. Desenvolvemos já um número significativo, muito direcionados estes medicamentos para a área do cancro, uma área que é demolidora para os sistemas de saúde, porque os custos desses medicamentos são muito altos e, portanto, com os nossos medicamentos genéricos e com os genéricos que começam a aparecer, vão ajudar a reduzir a despesa e a dar acessibilidade a mais pessoas. E estamos na terceira fase, que tem a ver com os injetáveis complexos. Os injetáveis complexos, perguntam-me sempre, mas o que são injetáveis complexos? É uma pergunta que eu iria fazer. É como o nome indica, são mesmo complexos. Complexos na formulação, complexos na administração, complexos no sistema de fabrico. Portanto, são chamados injetáveis complexos. O melhor exemplo que podemos dar são estas vacinas recentes que a pandemia nos trouxe de RNA. Estas vacinas são chamadas também injetáveis complexos. E, portanto, estamos a capacitar a Bluepharma já há uns anos, antes da pandemia, que decidimos enverdar por esta linha e que temos vindo a criar muito conhecimento na nossa unidade, muitas parcerias com a universidade, de tal forma que a universidade tem um projeto connosco, um PRR liderado pela Bluepharma, já com muito dinheiro. Conseguimos trazer a esse consórcio bastante dinheiro para a universidade, que se já juntou a outro projeto e que neste momento conseguimos captar em Portugal, para Coimbra, um centro de terapias avançadas, de terapia génica. Portanto, este é o futuro da ciência farmacêutica e, portanto, estamos muito envolvidos nestas terapias avançadas, nestes injetáveis complexos e na terapia génica, que é uma área incluída nestes injetáveis complexos. A Bluepharma tem um domínio vertical do processo de produção, não é? Sim. E, portanto, cobre todas as etapas na produção do medicamento. Isso foi uma curiosidade que nós tivemos sempre vontade de fazer. Sendo uma pequena empresa em Coimbra e em Portugal, quisemos sempre verticalizar a área do medicamento. E, portanto, desde a investigação e desenvolvimento,
passando pelas áreas da produção, do embalamento, da distribuição, com as áreas conexas do controle de qualidade, da farmacovigilância, de todo este processo, nós temos integrados aqui. Beneficiamos muito de estarmos em Coimbra, uma cidade universitária, onde todos os anos saem muitos estagiários e que nós recrutamos para aqui, damos os estágios e ficam sempre um número grande de estagiários a trabalhar connosco. Nos últimos anos crescemos a uma média de 100 pessoas ao ano, gente licenciada. Isto de facto, a economia do conhecimento aqui é uma realidade. Foi há 20 anos, há 23, em 2000, a estratégia de Lisboa, a agenda de Lisboa, que nos falava que queriam transformar a Europa numa sociedade do conhecimento, e eu hoje olho para esta empresa e olho para ela nessa altura e nós evoluímos de 10% de licenciados para 70% de licenciados que temos aqui. Um universo total de 750 empregados. Exatamente, temos 750 colaboradores e temos 130 cientistas a trabalhar neste desenvolvimento e na investigação, no ID, e temos já no Porto cerca de 150 pessoas e investigadores clínicos a fazer investigação clínica. Tem sentido de alguma forma que a escassez dos medicamentos tem afetado muito a empresa? Acredito que, mais uma vez, e voltando ao tema anterior, que essa verticalização da produção... A pandemia, para nós, veio-nos trazer aqui uma série de desafios. Primeiro, nos anos de pandemia, houve menos consultas médicas. Menos consultas médicas são menos medicamentos. Mas, ao mesmo tempo que isso aconteceu, as empresas faziam as suas análises de risco e o que é que pensavam? A última coisa que pode acontecer é faltarem os medicamentos. Então puseram-nos encomendas a mais e, portanto, trabalhámos em 2020 muito, colocámos muitas pessoas em casa, tiveram um sentido de pertença à organização fantástico, não é? Porque não sabiam o que é que lhes ia acontecer, não sabiam o que é que ia acontecer à empresa, estávamos todos nestas dúvidas que a pandemia nos trouxe e trabalharam de forma muito assertiva e com um compromisso enorme. E nesse ano, em 2020, crescemos mais de 20%. O 21 já foi diferente. Os nossos clientes estavam com os armazéns cheios, não venderam mais e, portanto, já retraíram-se nas encomendas. Neste momento, temos um número enorme de encomendas a cair todos os dias, não temos mãos a medir, como costumamos dizer, em São Martinho. Em Eiras a realidade é diferente. Em São Martinho estamos a trabalhar 24 horas, a 3 turnos e em elaboração contínua, 7 dias sobre 7. Portanto, estamos em full time. Com estas alterações que a pandemia trouxe, houve uma corrida grande às matérias-primas e, portanto, hoje temos que se tocar muito mais para podermos cumprir com as encomendas, porque basta faltar um composto para pôr em causa toda uma produção e, portanto, temos armazéns muito mais fortes e temos mais escassez de medicamentos. Isso é uma evidência que a pessoa que vai à farmácia, que frequenta a farmácia, sente todos os dias. A União Europeia lançou recentemente um repto, uma estratégia para combater precisamente a escassez dos medicamentos na Europa e, ao mesmo tempo, reforçar a capacidade produtiva da União para não depender tanto dos problemas nas cadeias de abastecimento. Eu acho que também nesse capítulo nós antecipámos um bocadinho. Nós há 20 anos achávamos que era fundamental reindustrializar a Europa, que estava a ficar sem unidades industriais. A fábrica do mundo era a China e a Índia, eram as fábricas do mundo, os asiáticos. Neste momento há uma consciencialização muito grande para reindustrializar a Europa e nós demos já o primeiro passo, inaugurando no ano passado uma unidade nova. Mas antecipámos também a área da investigação e desenvolvimento, numa pequena empresa portuguesa e em Coimbra, a Blue Pharma. E como achámos que na cadeia de valor da investigação nós tínhamos o nosso espaço, estávamos junto a uma universidade. Hoje a investigação faz-se muito em pequenas unidades universitárias. A capacidade inovadora não está nos grandes centros de competência das multinacionais, ao contrário do que as pessoas imaginam, mas está nestas unidades de investigação das universidades.
E, portanto, nós cruzamos muito trajeto com as universidades e, portanto, lançámos várias startups. E, portanto, a pandemia veio-nos ensinar também que a investigação, quem nos trouxe o que nós mais ansiávamos por ter, que era uma vacina, foram pequenas empresas. Foi a Moderna, que nunca tínhamos ouvido falar neste nome. E, portanto, isto quer dizer que é fundamental hoje apostar nestas unidades pequenas, mitigando o risco e potenciando através das multinacionais que têm a cadeia global de fornecimento, que rapidamente maximizam o investimento enorme que se faz na investigação sobre medicamentos e, portanto, estas parcerias, hoje precisamos todos uns dos outros. E isto é uma coisa bonita. A partilha é bonito e, portanto, cada vez mais para as necessidades que o mundo tem, só conseguimos ultrapassá-las se tivermos a capacidade de trabalhar em conjunto, aproveitando o que de melhor temos cada um de nós. Outra área muito interessante, de há 23 anos atrás, eram os medicamentos genéricos. Também ninguém acreditava nos medicamentos genéricos em Portugal. Nós viemos com este discurso e hoje, 23 anos envolvidos, 50% do mercado são medicamentos genéricos. Nós não somos ainda utilizadores de medicamentos, mas quem é sabe bem quanto poupa com os medicamentos genéricos. O medicamento genérico tem um preço de 10 a 20% do original. Portanto, se o original custa 100, o genérico custa 10 a 20%. A primeira fase da Blue Pharma, como dizia há bocadinho, foi não só na aposta dos genéricos, mas também, antes de até talvez na aposta dos genéricos, foi na produção para outras empresas. Não é? Exato. No desenvolvimento para outras empresas. Já começam a fazer o processo inverso, a começar a depender de outras firmas para poder fazer a vossa produção? A grande aprendizagem na área dos medicamentos genéricos é que qualquer empresa multinacional ou nacional que queira estar na área dos medicamentos genéricos quer ter um portfólio o maior possível para satisfazer as necessidades do seu cliente, que é a farmácia. E, portanto, nenhuma fábrica é capaz de produzir uma variedade tão grande de medicamentos, todos a preços competitivos. De maneira que faz-se muita competição, que é também uma palavra bonita, competir cooperando. Eu ouvi esta palavra já há muitos anos, na altura fazia parte, liderava uma cooperativa de distribuição de medicamentos e disse, competição, isto tem a ver comigo. E, portanto, na indústria vinha fazer uma verdadeira competição. E o que é isso? Na área industrial, cooperamos uns com os outros, produzimos de umas marcas para as outras, na área comercial, competimos na prateleira da farmácia. Portanto, é uma fórmula inteligente de cooperar e de termos melhores portfólios e sermos mais competitivos, porque este é um mercado verdadeiramente competitivo. Vê em Portugal um potencial para poder ser uma dessas economias de conhecimento de que falava há pouco. Um dos grandes temas dos últimos tempos tem sido o problema da saída do talento e da fuga do talento português para outras paragens. Claramente. Eu vejo, fez-se uma aposta já há muitos anos na educação e, portanto, gastámos muito dinheiro dos nossos impostos na educação, na formação das pessoas. Hoje temos um país completamente diferente e estamos a festejar os 50 anos do 25 de Abril e quando olhamos há 50 anos atrás para hoje, a diferença é brutal, é gigante e, portanto, a qualificação para mim e a formação é o sinal de maior felicidade que um país ou um povo pode ter. E, de facto, o nosso país apostou de forma muito assertiva na formação e hoje temos um número de jovens doutorados até acima da média europeia. Portanto, tenho muita esperança que esta gente que está hoje na bancada das universidades migre para as empresas, temos muitos, e que migre para as empresas portuguesas. E esse é o desafio, porque o desafio hoje no mercado está aberto, as empresas com maior capacidade económica vêm cá buscar muitos dos nossos jovens. E, portanto, esse é o desafio que o país tem de conseguir reter. Conseguimos recrutá-los, mas reter é difícil. E, portanto, esse é o próximo desafio e estou confiante que vamos conseguir, porque este é um dos melhores países do mundo para viver. Qualquer jovem não quer abandonar este país.
Vê um país fantástico, uma história incrível, com um património impressionante, com paz, com bom tempo, com céu azul, sol. Na rúbrica À Minha Maneira, eu pergunto quem é o Paulo e qual é que é o seu estilo de gestão e liderança. Olha, eu sou uma pessoa simples, corajosa, atiro-me aos projetos com muita energia, com muita confiança também, sou uma pessoa que confio nos outros. O trajeto que tenho feito não era ninguém se não tivesse confiado nas outras pessoas. Aqui na Blue Pharma é o exemplo. Costuma-se dizer que negócios, amigos, negócios à parte, mas eu digo exatamente o contrário. Porque é um conjunto de amigos que vêm dos 14 anos, dos 18 anos, que nos juntámos aqui em torno deste projeto, todos com o mesmo mindset de fazer indústria farmacêutica, de cumprir com o que o país precisa, não ficarmos indiferentes ao que se passa à nossa volta, ter a coragem de dar o passo e contribuir definitivamente para a saúde dos portugueses, para a saúde do mundo e para a economia portuguesa. Portanto, acho que cumprimos esse desígnio e, portanto, a minha forma de liderar é entre amigos. Eu costumo dizer que quando entro nos conselhos de administração, que basta-me olhar para já perceber o sentido de cada um e, portanto, é muito fácil gerir empresas desta maneira. Na rúbrica Sim Conseguimos, eu pergunto-lhe qual é que foi o maior desafio que enfrentou à frente da Blue Pharma. Olha, o maior desafio que eu enfrentei foi passar da farmácia para a indústria farmacêutica. De repente, era um farmacêutico de oficina, trabalhava ao balcão da minha farmácia e vi-me a dar um passo para uma empresa industrial com muito mais metros quadrados, com muito mais tecnologia, com muito mais gente a trabalhar e ter a responsabilidade de pagar os salários ao fim do mês e de desenvolver a empresa. E, de facto, o que a multinacional Bayer nos deixou aqui foi tudo o que precisávamos para cumprir com o nosso desígnio. Uma empresa forte na área dos medicamentos genéricos e que, através dos genéricos, evoluísse para a inovação. E, portanto, é esse o trajeto que estamos a fazer. Cumprimos com muitos jovens desta cidade, temos muita gente a trabalhar, temos um grupo de 750 pessoas e, portanto, começámos há 23 anos com 58, temos vindo a multiplicar todos os anos, a absorver gente e a ficarem e a conseguirmos fazer evoluir o projeto, que é o que todos nesta casa queremos fazer. Por fim, na rúbrica Portugal 2043, eu pergunto-lhe, Paulo, qual é que é a sua visão para o país daqui a 20 anos, quando nós estivemos a celebrar os 900 anos do Tratado de Zamora? Olha, quando me perguntavam isso há 20 anos atrás, eu queria um país mais qualificado, com empresas mais diferenciadas, que transformassem o conhecimento em valor. Esse projeto, esse processo tem vindo a ser conseguido, mas nós, nos próximos 20 anos, vão ser anos muito mais desafiantes. Também considero que estamos muito melhor preparados do que estávamos há 20 anos atrás. Portanto, o Portugal que eu queria ver daqui a 20 anos era um Portugal que apostasse mais na iniciativa privada, que deixasse as pessoas, o cidadão, trabalhar, fazer coisas, que cobrasse menos impostos, que tivéssemos uma economia menos dependente do Estado, menos cobradora de impostos e que permitisse às pessoas e às empresas, portanto, fazer o seu trajeto, empregando cada vez mais gente, pagando cada vez melhores salários e, portanto, soltar a economia. No fundo era isso que eu gostava, era de ver uma economia cada vez mais qualificada e mais solta das amarras para se poder desenvolver. Claro que um país amigo do ambiente, em que o ESG esteja sempre presente, empresas com ESG, amigas do ambiente, socialmente que cumpram e com uma governança boa. Portanto, é assim que eu vejo as organizações no futuro. A Blue Pharma cresceu o ano passado, a parte industrial, cerca de 25%.
Portanto, a este ritmo, como é que acha que vão estar daqui a 20 anos? Ainda não fiz as contas, mas seguramente num patamar um bocadinho mais alto. Nós temos crescido a uma média de 15 a 20% ao ano e, portanto, não vamos continuar, ou vai ser difícil continuar neste crescimento, a não ser que consigamos lançar esse tal medicamento, esse tal sonho que temos e que nos permita criar aqui crescimentos mais altos. Mas mais importante que crescermos muito é de sermos uma empresa, uma família, sermos uma empresa de gente organizada e de gente feliz. Portanto, é para isso que trabalhamos todos os dias, é para criar à nossa volta essa felicidade, essa alegria do trabalhar, do conquistar, do fazer as coisas bem feitas. Para dormirmos descansados, porque só quem faz bem dorme descansado. Paulo Barradas, muito obrigado. Obrigadíssimo também. Foi um gosto. E é tudo, já sabe que pode ver o Sucesso.pt, um projeto que criei em 2006, no site amanhã.pt e também na Euronews. Aliás, fica disponível no canal YouTube em português da Euronews. Pode também ouvir o podcast e, claro, ler a entrevista no jornal Portugal Amanhã, que sai com o sol. Conto consigo na próxima semana.